Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, parte 7. Mas o fato é que o sangue lhe fervia ao ver aquelas criaturinhas de 5 ou 6 anos andando sozinhas por Piccadilly. O guarda devia ter interrompido de imediato o trânsito. Não que eu tivesse ilusões acerca da polícia londrina. Na verdade, estava compilando indícios de sua negligência. E esses fruteiros ambulantes não se deveria permitir que ficassem pela rua com seus carrinhos de mão. E as prostitutas, santo Deus, não era culpa delas, nem dos rapazes, mas do nosso deplorável sistema social, e assim por diante. Ruminava tudo isso. Era até possível vê-lo ruminando, grisalho, pertinaz, garboso, alinhado, enquanto cruzava a pé o parque, a fim de dizer à sua mulher que a amava. Pois pretendia dizer isso com todas as palavras, assim que entrasse na sala. Porque é mil vezes lamentável jamais exprimir o que se sente, pensou, atravessando Green Park e notando, satisfeito, famílias inteiras. Famílias pobres, esparramadas sob as árvores, crianças brincando a valer, bebês mamando no colo, sacos de papel espalhados ao redor, que poderiam facilmente ser recolhidos, se alguém se incomodasse, por um daqueles gordos cavalheiros de uniforme. Pois ele era da opinião de que todo o parque e toda a praça deveriam, durante os meses de verão, permanecer abertos para as crianças. O gramado do parque, aqui viçoso, ali desbotado, fazia reluzir as pobres mães de Westminster e seus bebês que engatinhavam, como se uma lâmpada amarela se movesse por baixo. Mas o que era possível fazer por mulheres indigentes como essa pobre criatura, reclinada e apoiada no cotovelo, como se tivesse se arrojado sobre a terra, rompido todos os vínculos, de modo a observar com curiosidade, especular atrevidamente, avaliar motivos e causas, despudurada, desaforada, irreverente. Quanto a isso, não lhe ocorria nada. Carregando as flores como uma arma, Richard Dalloway aproximou-se e por ela passou compenetrado. Ainda assim houve tempo para uma fagulha entre ambos. Ela riu ao vê-lo. Ele sorriu bem-humorado, considerando o problema da indigente, sem que houvesse a menor possibilidade de se falarem. Mas ele diria a Clarissa que a amava com todas as palavras. Uma vez no passado, ele sentira ciúme de Peter Walsh, ciúme dele e de Clarissa. Mas quantas vezes ela lhe dissera que fizera bem em não se casar com Peter Walsh, o que, conhecendo-se de Clarissa, era obviamente verdade. Ela queria apoio, não que fosse fraca, mas precisava de apoio. Quanto ao palácio de Buckingham, como uma velha prima-dona toda de branco diante de sua plateia, não há como negar que tenha certa dignidade, considerou ele. Nem como menosprezar o que, afinal, representa para milhões de pessoas. Uma pequena multidão aguardava junto ao portão a saída do rei. Um símbolo, por mais absoluto que seja. Uma criança brincando com tijolos teria se saído melhor, pensou, contemplando o memorial da rainha Vitória, de quem ainda se lembrava, com seus óculos de tartaruga, passando por Kensington, no alto de sua base esbranquiçada com suas ondulantes formas maternais. Mas o fato é que apreciava ser um súdito dos descendentes de Horsa. Ele apreciava a continuidade e o sentimento de perpetuar as tradições passadas. Aquela era uma grande época para se viver. Na realidade, sua própria vida era um milagre. Que não se enganasse a respeito. Ali estava, no apogeu da vida, caminhando para sua casa em Westminster, a fim de dizer a Clarissa que a amava. Isso é a felicidade, pensou. Quanto a isso, não resta dúvida, disse ao entrar em Dean's Yard. O Big Ben estava começando a soar. Primeiro o aviso musical, depois a hora irrevogável. Esses almoços acabam consumindo a tarde toda, pensou, aproximando-se da porta de sua casa. O som do Big Ben inundou a sala de estar de Clarissa, onde estava sentada, tomada de irritação, à escrivaninha, preocupada, irritada. Era bem verdade que não convidara Ellie Henderson para a recepção, mas fizera de propósito. E agora, Mr. Marsham lhe escrevera que dissera a Ellie Henderson que iria pedir a Clarissa. Ellie queria tanto ir. Mas por que tinha ela de convidar para suas festas todas as mulheres sem graça de Londres? Por que Mrs. Marsham tinha de se intrometer? E Elizabeth trancara esse tempo todo com Doris Kilman. Não conseguia imaginar nada mais repugnante.
ficar rezando a essa hora com aquela mulher. E o som das badaladas inundou a sala com sua onda melancólica. E depois de recuar, se recompôs antes de romper outra vez, quando ela ouviu, sobressaltando-se, alguém que tateava, arranhava a porta. Quem seria a essa hora? 3 horas, santo Deus, já são 3 horas, pois com nitidez e dignidade avassaladoras o relógio soou às 3 horas. E ela não ouviu mais nada, mas a maçaneta girou e eis que era Richard. Que surpresa! Ali estava Richard, trazendo flores. Ela o havia decepcionado, uma vez em Constantinopla. E Lady Bruton, cujos almoços, que diziam ser imensamente divertidos, não a convidara. Ele lhe ofereceu o buquê de flores, rosas brancas e vermelhas. Não conseguiu, porém, reunir coragem para dizer que a amava, não com todas as palavras. Mas que adorável, disse ela, recebendo as flores. Ela entendeu sem que precisasse dizer, sua Clarissa. E as colocou em vasos sobre o consolo da lareira. Que lindas eram, disse ela. E então foi divertido? Lady Bruton havia perguntado por ela. Peter Walsh está de volta. Mrs. Marshall havia escrito. Ela precisa mesmo convidar Ellie Henderson. Aquela mulher, a Kilman, está lá em cima. Mas vamos ficar aqui sentados por 5 minutos, disse Richard. Tudo parecia tão vazio. Todas as cadeiras estavam encostadas na parede. O que estava acontecendo? Ah, sim, era para a festa. Não, ele não havia esquecido a festa. Peter Walsh estava de volta. Oh, claro, ela ouvira. E ele vai pedir o divórcio. E está apaixonado por uma mulher na Índia. Não havia mudado nada. Lá estava ela, consertando o vestido. Pensando em Burton, disse ela. Hugh estava no almoço, disse Richard. Ela também o havia encontrado. Bem, ele estava ficando cada vez mais insuportável, comprando colares para Evelyn. Mais gordo do que nunca, um cretino insuportável. E me veio a ideia de que poderia ter me casado com ele, disse ela, pensando em Peter ali sentado com sua gravatinha borboleta, abrindo e fechando aquele canivete. Não mudou nada, sabe? Falaram dele durante o almoço, contou Richard, mas não conseguia lhe dizer que a amava. Contentou-se em tomar sua mão. Isto é a felicidade, pensou. Ficaram redigindo uma carta que Millicent Bruton queria enviar para o Times. Hugh só prestava para isso. E nossa cara Miss Kilman? Indagou ele. Clarissa achou as rosas absolutamente adoráveis. Primeiro reunidas no buquê, agora cada qual por si. Kilman chegou assim que terminamos de almoçar, disse ela. Elizabeth ficou ruborizada. E aí se fecharam no quarto. Devem estar rezando. Santo Deus! Ele não gostava nada daquilo, mas deixe estar. Esse tipo de coisa acaba passando com o tempo. Com seu impermeável e sua sombrinha, disse Clarissa. Ele não havia dito, eu amo você, mas tomou-lhe a mão. A felicidade é isto, pensou ele. Mas por que devo convidar para minhas festas todas as mulheres aborrecidas de Londres? Perguntou Clarissa. E quando Mrs. Marshall dava uma festa, por acaso ela dava palpite sobre os convidados? Coitada da Ellie Henderson, comentou Richard. Era muito estranho quanto Clarissa se preocupava com essas festas, pensou ele. Mas Richard não fazia a menor ideia de como deveria ficar um salão. No entanto, o que ia dizer mesmo? Se era para se aborrecer tanto com essas festas, ele não iria mais permitir que as organizasse. Será que ela preferia ter casado com Peter? Bem, estava na hora de partir. Ele tinha de ir, disse, erguendo-se, mas ficou parado um instante, como se fosse dizer algo mais. E ela se perguntou o que seria? Por quê? Ali estavam as rosas. Outra comissão? Perguntou ela, enquanto ele abria a porta. Os armênios, respondeu ele, ou talvez tenha dito, os albaneses. E há uma dignidade nas pessoas, uma solidão, mesmo entre marido e mulher há um abismo. E isso é algo para se respeitar, pensou Clarissa, observando-o abrir a porta, pois não dá para abrir mão disso. Arrebatar isso do próprio marido, contra a vontade dele, sem perder a própria independência, o respeito próprio, algo no final das contas que não tinha preço. Ele voltou com um travesseiro e uma coberta. Uma hora de repouso absoluto depois do almoço, disse, e saiu. Como isso era típico dele, continuaria a dizer. Uma hora de repouso absoluto depois do almoço, até o fim dos tempos, pois certa vez um médico fizera essa recomendação. Era bem dele tomar literalmente o que diziam os médicos.
parte de sua adorável, de sua divina simplicidade, que não se comparava à de ninguém mais, que o levava a sair e fazer o que tinha de fazer, enquanto Peter e ela passavam o tempo todo a discutir. E já devia estar a meio caminho da Câmara dos Comuns, preocupado com os seus armênios ou albaneses, depois de acomodá-la no sofá diante das rosas que levara. E as pessoas diziam: Clarissa Dalloway é mimada demais. Para ela, essas rosas eram muito mais importantes do que os armênios, perseguidos até a aniquilação, mutilados, vítimas da crueldade e da injustiça, como ouvira Richard comentar vezes sem conta. Não, ela não conseguia sentir nada pelos albaneses. Ou seriam armênios? Mas adorava suas rosas. Não seria isso uma ajuda para os armênios? As únicas flores cujo corte ela conseguia suportar. Richard já estava na Câmara dos Comuns, em sua comissão, após ter resolvido todas as dificuldades dela. Todavia não. Infelizmente, isso não era verdade. Ele não fazia ideia da inconveniência de convidar Ellie Henderson. Ela acabaria por convidá-la, claro, tal como ele queria. E já que ele trouxera o travesseiro, bem que podia se deitar. Mas, porque de repente, sem motivo aparente, ela se sentia tão desesperadamente infeliz, como alguém que tivesse deixado cair no gramado uma conta de pérola ou um diamante e afastasse as folhas mais altas com todo o cuidado, para um lado e para o outro, buscando em vão aqui e ali. E por fim, encontrando junto às raízes o que buscava. Assim ela examinava uma coisa após outra. Não foi Sally Seton dizendo que Richard jamais faria parte do gabinete ministerial porque tinha uma inteligência de segunda classe. E isso aflorou a sua lembrança. Não, aquilo não a incomodava. Tampouco tinha a ver com Elizabeth ou com Doris Kilman. Fatos são fatos. Não era antes uma sensação? Uma sensação desagradável, talvez mais cedo no dia. Algo dito por Peter, associado a alguma depressão dela em seu quarto, enquanto tirava o chapéu, e o comentário de Richard contribuíra para isso. Mas o que foi mesmo que ele disse? Ali estavam as rosas que trouxera. As festas, era isso. As suas festas. Ambos a criticaram sem nenhuma razão, zombaram dela sem nenhum motivo por causa de suas recepções. Era isso. Bem, como iria se defender? Agora que sabia do que se tratava, sentiu-se perfeitamente feliz. Para eles, ou pelo menos para Peter, parecia que ela gostava de se impor, de se rodear de gente famosa, de grandes nomes em suma, que não passava de uma snob. Bem, talvez Peter achasse isso. No caso de Richard, este só achava pouco sensato da parte dela entregar-se tanto àquela excitação, sobretudo sabendo que isso não era nada bom para o coração. Para ele, aquilo não passava de uma infantilidade, mas ambos estavam redondamente enganados. Simplesmente o que ela apreciava mesmo era a vida. É por isso que dou essas festas, disse em voz alta, a vida. Como estava estendida no sofá, recolhida, protegida, a presença dessa coisa tão óbvia tornou-se patente em termos físicos. Um sopro cálido envolto nos ruídos da rua, ensolarado, agitando as cortinas, todavia supondo que Peter lhe tivesse dito. Claro, mas essas festas, afinal, qual é o propósito delas? Ela apenas poderia dizer, e sem esperar que fosse entendida, elas são uma oferenda, o que soava até horrivelmente vago. Mas quem era Peter para afirmar que a vida era uma travessia por águas mansas? Peter sempre apaixonado pela mulher errada? E o que é esse seu amor? Poderia replicar. E ela sabia qual seria a resposta dele, que era a coisa mais importante do mundo, algo que provavelmente nenhuma mulher iria entender. Muito bem, mas também algum homem poderia entender o que ela queria dizer sobre a vida? Não conseguia imaginar Peter ou Richard dando seu trabalho de oferecer uma festa por absolutamente nenhum motivo. Porém, afundando mais por baixo do que diziam as pessoas, e esses juízos quão superficiais, quão fragmentários, o que agora em seu espírito significava, afinal, isso para ela, essa coisa que chamava de vida? Oh, era bem estranho. Fulano de tal estava em South Kensington, Cicrano em Bayswater e alguém mais, por exemplo, em Mayfair. E de maneira quase contínua, ela tinha consciência da existência separada deles. Lamentava que fosse assim. Sentia que seria ótimo se pudessem se reunir. E é por isso que faria isso. Era uma oferenda.
juntar, criar, mas para quem? Uma oferenda pelo simples prazer de oferecer, talvez. Seja como for, esse era seu dom. Para ela, nada mais era assim tão importante. Não conseguia pensar nem escrever, tampouco tocar piano. Confundia armenos e turcos, adorava o sucesso, odiava o desconforto, necessitava ser apreciada. Conversava bobagem sem fim, e até hoje, se lhe perguntassem o que é o Equador, não saberia dizer. Ainda assim, sabia que depois de um dia vem o outro, quarta, quinta, sexta, sábado, que a gente acorda de manhã, olha para o céu, encontra Hug with Brad. Então, de repente, Peter aparece. Depois dessas rosas, foi o bastante. Depois de tudo isso, quão inconcebível era a morte, que tudo isso tenha de acabar, e ninguém no mundo fazia ideia do quanto ela havia amado tudo isso, de como, a todo instante. A porta se abriu. Elizabeth não sabia que a mãe estava descansando. Entrou sem fazer ruído. Ficou completamente imóvel. Teria algum mongol naufragado na costa de Norfolk, como dizia Mrs. Hilbert. E se unindo às mulheres da família Dalloway, talvez um século atrás, pois as Dalloway eram em geral loiras, de olhos azuis. Elizabeth, ao contrário, saíra morena, com os olhos achinesados em um rosto pálido. Um mistério oriental, afável, atenciosa, plácida. Quando pequena tinha um ótimo senso de humor, mas Clarissa não conseguia entender por que, agora, aos 17 anos, ela se tornara tão séria. Como um jacinto revestido de verde lustroso, com botões apenas tingidos, um jacinto intocado pelos raios do sol. Completamente imóvel, ela fitou a mãe. Mas a porta estava aberta e no lado de fora estava Miss Kilman, como bem sabia Clarissa. Miss Kilman, envolta em seu impermeável e ouvindo todas as palavras que trocassem. Claro, Miss Kilman estava parada no patamar e vestia o impermeável, mas tinha seus motivos. Primeiro, era barato. Segundo, já passara dos 40 anos. E por fim, não se vestia para agradar. Além disso, era pobre, de uma pobreza aviltante. Caso contrário, não precisaria aceitar trabalho de gente como os Dalloway. Gente rica que se empenhava em fazer gestos de bondade. Mr. Dalloway, justiça seja feita, fora bondoso, mas não Mrs. Dalloway. Ela se mostrara apenas condescendente. Ela vinha da mais imprestável das classes, a dos ricos com verniz de cultura. E viviam entre coisas caras, quadros, tapetes, exércitos de criados. Em sua opinião, tinha todo o direito a qualquer coisa que os Dalloway fizessem em seu benefício. Ela fora espoliada. Isso mesmo, não havia nenhum exagero nesse termo, pois quem iria negar o direito de uma jovem a algum tipo de felicidade? E ela jamais fora feliz, por ser tão pouco graciosa e tão pobre. E depois, quando estava prestes a ter uma oportunidade na escola de Miss Dolby, veio a guerra, e nunca fora capaz de dizer mentiras. Miss Dolby achou que ela ficaria melhor junto de pessoas que partilhassem suas concepções sobre os alemães. Ela tivera de sair. É verdade que sua família era de origem alemã. Usava o nome Kielman no século XVIII, mas seu irmão também fora morto. Ela foi expulsa porque não podia fingir que os alemães eram todos vilões. Ainda mais que tinha amigos alemães e que os únicos dias felizes de sua vida haviam sido passados na Alemanha. E afinal, ela sabia um pouco de história. Fora obrigada a aceitar qualquer coisa que lhe oferecessem. Conhecera Mr. Dalloway quando eu trabalhava para os Quakers. Ele permitira, o que foi muito generoso de sua parte, que ela ensinasse história à filha. E também dera algumas aulas de reforço e coisas assim. Então o Nosso Senhor a acolhera. E aqui ela sempre reclinava a cabeça. 2 anos e 3 meses antes, ela vira a luz. Agora não mais invejava mulheres como Clarissa Dalloway. Apenas sentia pena delas. Do fundo do coração, o que sentia por elas era pena e desprezo. Ali parada de pé, sobre o tapete macio, contemplando a gravura antiga de uma menina com touca. Com toda essa suntuosidade ao redor, que esperança restava de um mundo melhor? Em vez de ficar deitada no sofá, minha mãe está descansando, havia dito Elizabeth. Ela deveria estar se esfalfando em uma fábrica, atrás de um balcão. Mrs. Dalloway e todas as outras damas refinadas. Corroída pela amargura, Miss Kilman entrara em uma igreja 2 anos e 3 meses antes. Ouvira a pregação do reverendo Edward Whittaker. O coro dos meninos
Vira descer as luzes solenes, e talvez por causa da música ou das vozes, ela mesma sozinha à noite encontrou conforto em um violino. Mas o som era excruciante. Ela não tinha ouvido para a música. Os sentimentos calorosos e turbulentos que fervilhavam e se agitavam nela haviam se acalmado, enquanto ali estava sentada, chorando copiosamente, e depois fora visitar Mr. Whittaker em sua residência em Kensington. Foi a mão de Deus, disse ele. O Senhor lhe apontara o caminho. Por isso agora, sempre que voltavam a fervilhar nela tais sentimentos ardentes e dolorosos, esse ódio a Mrs. Dalloway, esse rancor contra o mundo, ela pensava em Deus, pensava em Mr. Whittaker. A raiva dava lugar à calma. Uma doce sensação corria por suas veias. Seus lábios se entreabriam, e ali no patamar impressionante, em seu impermeável, ela contemplou, com firme e sinistra serenidade, Mrs. Dalloway, que saiu com a filha do aposento. Elizabeth mencionou então que esquecera as luvas. Era porque Miss Kilman e sua mãe se odiavam. Não suportava vê-las juntas e subiu correndo os degraus para buscar as luvas. Mas Miss Kilman não odiava Mrs. Dalloway, fixando os grandes olhos cor de groselha em Clarissa, observando-lhe o rosto pequeno e rosado, o corpo delicado, o ar de frescor e elegância. Miss Kilman sentiu. Cretina, estúpida! Você nunca conheceu o sofrimento nem o prazer. Você desperdiçou sua vida. E assomou nela um desejo irreprimível de subjugá-la, desmascará-la. Se pudesse derrubá-la, seria um enorme alívio. Porém, o que mais queria sujeitar não era o corpo, era a alma escarninha. Era fazer com que ela reconhecesse seu domínio. Oh, se pudesse levá-la às lágrimas, se pudesse arruiná-la, humilhá-la, trazê-la a seus pés exclamando: você tem razão. Mas isso dependia da vontade de Deus, não de Miss Kilman. Seria uma vitória religiosa. Por isso lançou um olhar fulminante, por isso se rejubilou. Clarissa ficou genuinamente chocada e dizia-se cristã. Essa mulher que a afasta de sua filha, que estava em contato com presenças invisíveis, pesada, feia, vulgar, sem brandura ou graça, ela que pretendia conhecer o sentido da vida. Você vai fazer compras com Elizabeth na Army and Navy Stores, disse Mrs. Dalloway. Miss Kilman respondeu que sim, e ficaram ali paradas. Miss Kilman não tinha a menor intenção de se mostrar afável. Sempre havia trabalhado para viver. Seus conhecimentos de história moderna eram exaustivos. Do pouco que ganhava, ainda conseguia economizar um pouco para as causas em que acreditava. Ao passo que essa mulher não fazia nada, nem acreditava em nada. Criara a filha, mas ali estava Elizabeth de volta, um tanto esfolegante, a linda jovem. Então iriam às compras na loja de departamentos Army and Navy Stores. E era muito estranho. Ali diante de Miss Kilman imóvel e parada, ela ficou forte e taciturna, como um monstro pré-histórico encouraçado, pronto para um embate primitivo. Ver como, segundo após segundo, murchava a ideia que fazia dela, como o ódio. Voltado para ideias, não pessoas, desmoronava, como ela perdia sua malignidade. Fazia-se menor, tornando-se de um momento para o outro apenas Miss Kilman, vestida com um impermeável, a quem Deus bem sabe que Clarissa gostaria de ajudar. Diante desse encolhimento no monstro, Clarissa não pôde conter o riso, e despediu-se com um sorriso. Juntas as duas saíram, Miss Kilman e Elizabeth, descendo os degraus, com um impulso repentino, com uma aflição violenta, pois essa mulher estava arrebatando-lhe a filha. Clarissa debruçou-se no corrimão e gritou: não esqueça da festa, não esqueça da festa à noite. Elizabeth, contudo, já abrira a porta da frente. Um furgão passava, ela não respondeu. Amor e religião, pensou Clarissa, voltando para a sala, toda arrepiada. Que detestáveis são elas! Pois agora que estava longe da presença física da outra, sentiu-se assoberbada por Miss Kilman, pela ideia dela. São as coisas mais cruéis do mundo, ocorreu-lhe, vendo-as desajeitadas, iradas, dominadoras, hipócritas, bisbilhoteiras, invejosas, infinitamente cruéis e inescrupulosas, vestidas de impermeáveis no patamar, o amor e a religião. Alguma vez tentara ela converter alguém? Não queria ela que todos fossem apenas o que eram? E observou pela janela a velha senhora que subia as escadas na casa vizinha. Que ela suba todas as escadas que quiser, que pare onde quiser, que, como tantas vezes vira Clarissa, entrasse no quarto,
abrisse as cortinas e voltasse a desaparecer no fundo. De certo modo, isso era algo digno de respeito. A velha senhora olhando pela janela, sem se dar conta de que estava sendo observada. Havia nisso certa solenidade, mas o amor e a religião iriam destruir isso, fosse o que fosse, a privacidade da alma. Esta seria destruída pela detestável Kilman. Todavia, era uma visão que a deixava à beira das lágrimas. O amor também destruía. Acabava com tudo o que era refinado, tudo o que era verdadeiro. Peter Walsh, por exemplo, um homem encantador, inteligente, com opiniões sobre tudo. Se alguém quisesse discutir sobre Pope, digamos, ou Edison, ou apenas conversar bobagens sobre como eram as pessoas, qual o significado disso ou daquilo, não havia ninguém que se comparasse a Peter. Foi Peter quem a ajudara, lhe emprestara livros, porém basta ver as mulheres que amou, vulgares, ordinárias, comuns, basta ver Peter apaixonado. Veio procurá-la depois de tantos anos, e do que falou? Dele mesmo. Que horrível essa paixão, pensou ela, que humilhante essa paixão. Ocorreu-lhe pensando em Kilman e em sua Elizabeth a caminho da Army and Navy Stores. O Big Ben anunciou há meia hora. Que extraordinário era aquilo! Estranho, sem dúvida, e tocante ver a velha senhora. Haviam sido vizinhas por tantos anos, afastar-se da janela, como se estivesse presa àquele som, àquele fio. Apesar de gigantesco, tinha algo a ver com ela. Caindo, em meio às coisas corriqueiras, desceu o ponteiro, tornando solene o momento. Ela era impelida, imaginou Clarissa, por esse som, impelida a se mover, a ir. Mas para onde? Clarissa tentou segui-la, enquanto ela se virava e desaparecia. E ainda pôde vislumbrar a touca branca, movendo-se no fundo do quarto. Ainda estava lá, seguindo para a extremidade do quarto. Porque crenças e orações impermeáveis? Quando pensou Clarissa, o milagre é isto. Este é o mistério. Essa velha senhora queria dizer, a quem podia vir indo da cômoda à penteadeira. Ainda podia vê-la. E o mistério supremo que Kilman talvez achasse ter solucionado, ou Peter talvez achasse ter solucionado, mas do qual para Clarissa nenhum dos dois tinha a mais vaga ideia. Era simplesmente isto. Aqui havia um quarto, ali outro. A religião dava conta disso? Ou o amor? O amor, mas agora o outro relógio, aquele que sempre soava 2 minutos após o Big Ben, veio bamboleando com seu regaço repleto de pequenas coisas disparatadas, as quais despejou como se dissesse, apesar de toda a imponência com que o Big Ben estabelecia a lei, tão solene, tão exato, que ela precisava resolver todo tipo de minudências. Mrs. Marshall, Ellie Henderson, baldes de gelo, todas essas pequenas coisas vieram em ondas quebrando sem parar, dançando na esteira dessa badalada solene que tombava como um lingote de ouro no mar. Mrs. Marshall, Ellie Henderson, baldes de gelo, precisava dar um telefonema agora mesmo. Volúvel, perturbador, o relógio tardio soou na esteira do Big Ben, com seu regaço repleto de ninharias, sacudido disperso pela arremetida das carruagens, a brutalidade dos furgões, o avanço ansioso de miríades de homens angulosos, de mulheres aparatosas por entre as abóbadas e as torres afiladas de escritórios e hospitais, os derradeiros resquícios desse regaço repleto de coisas díspares, pareceram se romper, como a espuma de uma onda exaurida sobre o corpo de Miss Kilman, que estacara por um momento na rua a balbuciar. É a carne. Era a carne que precisava dominar. Clarissa Dalloway a insultara. Já contava com isso, mas ela não havia triunfado, não havia dominado a carne. Era feia, desajeitada, por isso Clarissa Dalloway zombara dela, e por isso ressurgiam os desejos carnais, pois diante de Clarissa ficara constrangida com a própria aparência. Também não era capaz de falar como ela, mas porque toda essa vontade de se assemelhar a ela, por quê? Ela desprezava Mrs. Dalloway do fundo do coração. Ela não era séria, não era boa. A vida dela era uma trama de vaidade e engano. Ainda assim, Doris Kilman fora derrotada. Para falar a verdade, quase romper em lágrimas diante do riso de Clarissa Dalloway. É a carne, balbuciou, pois tinha o hábito de falar alto sozinha.
tentando reprimir esse sentimento turbulento e doloroso ao caminhar pela Victoria Street. Ela orou a Deus, não tinha culpa de ser feia e não podia dar-se ao luxo de comprar roupas elegantes. Clarissa Dalloway havia rido, mas ela iria se concentrar em outra coisa até chegar àquela caixa de correio. Seja como for, contava com Elizabeth, mas tinha de pensar em outra coisa. Iria pensar na Rússia até chegar à caixa de correio. Como devia ser bom no campo, murmurou, lutando como aconselhara Mr. Whittaker, com aquele rancor violento contra o mundo que a desdenhara, zombara dela e a rejeitara, começando por essa indignidade, o fardo desse corpo desagradável que os outros mal conseguiam suportar. Por mais que cuidasse do cabelo, a testa continuava lembrando um ovo, calva e esbranquiçada. Não havia roupa que lhe caísse bem. Podia comprar o que quisesse. E para uma mulher, claro, isso significava que jamais conheceria o sexo oposto, jamais seria a eleita de alguém. Ultimamente, por vezes, parecia-lhe que, com exceção de Elizabeth, os únicos prazeres que lhe restavam na vida eram a comida, suas comodidades, seu jantar, seu chá, sua bolsa de água quente à noite. Mas é preciso lutar, vencer, ter fé em Deus. Mr. Whittaker dissera que havia um propósito em sua existência, mas ninguém fazia ideia de sua agonia. Apontando para o crucifixo, ele disse que Deus sabia, mas por que tinha de sofrer enquanto outras mulheres, como Clarissa Dalloway, eram poupadas? Sem sofrimento não há conhecimento, disse Mr. Whittaker. Ela passara pela caixa de correio e Elizabeth entrara na fresca e escura seção da tabacaria da Army and Navy Stores, murmurando para si mesma o que lhe dissera Mr. Whittaker a respeito do conhecimento, que se obtém por meio do sofrimento e da carne. A carne, murmurou. A que seção ela queria ir? Elizabeth a interrompeu. Anáguas, respondeu de modo abrupto e avançou direto para o elevador. E para cima elas foram. Elizabeth a levou por esse e por aquele lado, ensimesmada. Deixou-se conduzir como uma criança grande, um encoraçado difícil de pilotar. Lá estavam as anáguas, beges, decorosas, listradas, frívolas, opacas, transparentes. E, ensimesmada, ela escolheu uma delas, com uma serenidade que pareceu despropositada para a jovem atendente. Elizabeth se perguntava, um tanto curiosa, enquanto fazia um embrulho, sobre o que estaria pensando Miss Kilman. Agora podiam tomar chá, disse Miss Kilman, aprumando-se e recobrando a presença de espírito. E foram tomar chá. Elizabeth se perguntava se Miss Kilman não estaria esfomeada. Era o jeito que tinha de comer, muito concentrada, ao mesmo tempo que lançava olhos incessantes para um prato de doces na mesa ao lado. Depois, quando uma senhora e uma criança lá se sentaram e a criança comeu o bolo, não era evidente a contrariedade em Miss Kilman. E com efeito, Miss Kilman estava contrariada. Havia cobiçado um daqueles doces, o rosa. O prazer de comer era, na prática, o único prazer genuíno que lhe restava, e ainda assim lhe trazia frustrações. Quando são felizes, as pessoas dispõem de uma reserva, dissera ela a Elizabeth, com a qual podem contar, ao passo que ela era como uma roda sem pneu. Ela apreciava metáforas desse tipo, sacudida por toda a pedra no caminho. Assim dizia, demorando-se após a aula, de pé, junto à lareira, com a sacola de livros, sua mochila, como a chamava, numa manhã de terça, encerrada a lição. E também falava da guerra. Afinal, nem todos achavam que os ingleses sempre tinham razão. Havia livros, havia reuniões, havia outros pontos de vista. Não estaria Elizabeth interessada em ir com ela ouvir fulano de tal, um senhor de aparência absolutamente extraordinária? Depois, Miss Kilman a levou até uma igreja em Kensington, onde tomaram chá com um clérigo. Ela lhe emprestara livros, direito, medicina, política, todas as profissões estavam abertas às mulheres de sua geração, afirmou Miss Kilman. Quanto a ela, porém, sua carreira estava completamente arruinada. Mas era culpa dela? Santo Deus, diz Elizabeth. Claro que não. E sua mãe, que aparecia para dizer que acabara de receber um cesto de Burton, e por acaso Miss Kilman gostaria de levar algumas flores? Com Miss Kilman, ela sempre era muito gentil, mas Miss Kilman agarrava as flores desajeitadamente e jamais fazia algum comentário simpático.
O que interessava Miss Kilman entediava sua mãe, e era sempre constrangedor quando Miss Kilman e ela estavam juntas. Miss Kilman ficava toda inflada e parecia muito sem graça, mas o fato é que Miss Kilman era incrivelmente inteligente. Nunca antes Elizabeth havia pensado nos pobres. Eles viviam cercados de tudo o que queriam. Sua mãe tomava o café da manhã na cama todo dia. Era Lucy que o levava. E ela apreciava as velhas damas, pois eram duquesas e descendiam de algum lorde. Mas Miss Kilman disse, numa daquelas manhãs de terça, depois da aula, meu avô tinha uma loja de material de pintura em Kensington. Miss Kilman não se parecia com ninguém que conhecia. Ela fazia a gente se sentir muito pequena. Miss Kilman serviu-se de outra xícara de chá. Elizabeth, com sua fisionomia oriental, seu mistério inescrutável, continuou sentada, perfeitamente ereta. Não, obrigada. Não queria mais nada. Procurou por suas luvas. As luvas brancas estavam debaixo da mesa. Ah, mas ela não precisava ir embora. Miss Kilman não a deixaria partir. Essa jovem tão bela, essa menina a quem amava tanto. Sua mão grande abriu-se e fechou-se junto à mesa. Mas talvez aquilo já estivesse ficando um tanto aborrecido. Deu-se conta, Elizabeth, e de fato sentiu vontade de ir embora. Porém, Miss Kilman disse, ainda não terminei. Neste caso, claro que Elizabeth iria esperar, mas estava um tanto sufocante ali. Você vai à festa hoje à noite? Perguntou Miss Kilman. Elizabeth disse que provavelmente sim. Era o que sua mãe queria. Ela não deveria se deixar absorver por festas, disse Miss Kilman, manipulando o último pedaço de uma bomba de chocolate. Na verdade, não gostava muito de festas, disse Elizabeth. Miss Kilman abriu a boca, estirou ligeiramente o queixo e engoliu o último pedaço da bomba de chocolate. E então limpou os dedos e fez girar o chá na xícara. Estava a ponto de rachar, era o que sentia. Era uma agonia terrível demais. Se pudesse agarrá-la, se pudesse abraçá-la, se pudesse se apoderar dela absolutamente e para sempre, e depois morrer. Era isso que mais queria. Mas ficar ali sentada, sem que lhe ocorresse nada para dizer, e ver Elizabeth indispondo-se com ela, sentir-se repudiada até mesmo por ela. Isso era demais, era insuportável. Os dedos grossos fecharam-se contra a palma da mão. Nunca vou a festas, disse Miss Kilman, apenas para impedir que Elizabeth partisse. Ninguém me convida. E ao dizer isso, tinha consciência de que esse egoísmo era sua perdição. Já havia sido advertida por Mr. Whittaker, mas não conseguia evitar. Ela havia sofrido de maneira medonha. E por que iriam me convidar? Continuou. Sou desinteressante, sou infeliz. Sabia o quanto aquilo era despropositado, mas eram todas aquelas pessoas passando, pessoas com pacotes que a desprezavam, que a levaram a dizer tal coisa. Todavia, ela era Doris Kilman. Tinha seu diploma, era uma mulher que havia forjado seu caminho no mundo. Seus conhecimentos de história moderna eram mais do que respeitáveis. Não sinto pena de mim mesma, prosseguiu. Sinto pena, pretendia dizer, de sua mãe, mas não seria capaz, não para Elizabeth. Sinto muito mais pena dos outros. Como um animal incapaz de falar, que tivesse sido conduzido a um portão com um propósito desconhecido e ali fica ansioso para galopar mundo afora. Elizabeth Dalloway ficou calada. Será que Miss Kilman iria dizer algo mais? Não se esqueça de mim, disse Doris Kilman, com voz trêmula. Imediatamente, tomado de terror, o animal mudo galopou até o final do campo. A mão grande abriu-se e fechou-se. Elizabeth virou a cabeça. A garçonete se aproximou. É preciso pagar no balcão, disse Elizabeth, e se afastou, arrancando-lhe do corpo. Sentiu Miss Kilman as próprias entranhas, esticando-as enquanto cruzava o salão, e então, com uma torção final, acenou educadamente com a cabeça e foi embora. Ela havia partido. Sentada à mesinha de mármore, diante das bombas de chocolate, Miss Kilman foi atingida por uma, duas, três vezes por ondas de sofrimento. Ela havia partido. Mrs. Dalloway triunfara. Elizabeth havia partido. A beleza havia partido. A juventude havia partido. Ela ficou sentada, então se levantou, titubeando por entre as mesinhas, balançando um pouco para um lado e para o outro. Alguém correu atrás dela com sua anágua, e ela se perdeu, e acabou prensada entre malas especialmente feitas para viagens à Índia. Em seguida, passou por artigos para recém-nascidos e roupas de cama para bebês, cambaleando por entre todas as mercadorias do mundo.
perecíveis e imperecíveis, presuntos, remédios, flores, papelaria, em meio a aromas diversos, ora adocicados, ora acres. Viu a si mesma cambaleando, com o chapéu torto, muito ruborizada, de corpo inteiro em um espelho, e por fim conseguiu sair à rua. A torre da Catedral de Westminster erguia-se à frente, a morada de Deus. No meio do tráfico, ali estava a morada de Deus. Obstinadamente, ela seguiu com um embrulho rumo a outro santuário, a abadia, onde, juntando as mãos em tenda diante do rosto, sentou-se ao lado daqueles que também ali estavam em busca de refúgio. Os fiéis disparatados, agora despojados de posição social, quase que de sexo, erguiam as mãos diante de seus rostos. Mas assim que as retiravam, de imediato voltavam a ser devotos ingleses e inglesas de classe média, alguns dos quais ansiosos para visitar o Museu de Cera. Miss Kilman, porém, manteve erguida sua tenda diante do rosto. Às vezes ficava só, às vezes tinha companhia. Novos fiéis vinham da rua para substituir os que saíam a perambular. E ainda assim, enquanto olhavam ao redor e passavam pela tumba do soldado desconhecido, mesmo assim ela tampava os olhos com os dedos e tentava, nessa escuridão dupla, tão débil era a luz da abadia, elevar-se das vaidades, dos desejos, das mercadorias, a fim de se libertar tanto do ódio como do amor. Suas mãos se crispavam, ela dava a impressão de lutar. Para os outros, porém, Deus era acessível e suave o caminho que conduzia a ele. Mr. Fletcher, aposentado do tesouro, Mrs. Gorham, viúva de um renomado conselheiro jurídico da coroa, dele se aproximavam com singeleza e, tendo concluído as orações, recostavam-se, desfrutavam da música, o órgão embalando-os com doçura. E viam Miss Kilman na extremidade do banco, orando, e não tendo ainda saído por inteiro de suas próprias profundezas. Pensavam nela com simpatia, como uma alma vagando pelo mesmo território, uma alma feita de substância imaterial, uma alma, não uma mulher. Mas Mr. Fletcher tinha de ir embora, e ao passar por ela, sendo ele próprio alinhado ao extremo, não pôde deixar de se sentir um pouco aflito com o desmazelo da pobre senhora, o cabelo solto, o pacote no piso. Ela não lhe deu passagem de imediato, porém enquanto ela corria os olhos ao redor, pelos mármores brancos, janelas cinzentas e tesouros acumulados, pois sentia imenso orgulho da abadia, a corpulência, a robustez e a força daquela mulher ali sentada, apoiando-se ora em um, ora no outro joelho. Era tão áspero o modo como abordava Deus, tão difíceis seus clamores, acabaram por impressioná-lo, como haviam impressionado Mrs. Dalloway, que, naquela tarde, não conseguia deixar de pensar nela, o reverendo Edward Whittaker e também Elizabeth. E Elizabeth esperava pelo ônibus em Victoria Street. Era tão agradável estar na rua. Ocorreu-lhe então que talvez não precisasse voltar para casa. Era tão agradável ao ar livre. Por isso decidiu tomar um ônibus. E ali mesmo, com ela parada, seu vestido muito elegante, ali mesmo. As pessoas começavam a compará-la a choupos, alvoreceres, jacintos, corças, águas correntes, lírios de jardim. E isso era um fardo em sua vida, pois antes preferia que a deixassem em paz para fazer o que quisesse no campo, mas insistiu em compará-la a lírios, e tinha de ir a festas, e Londres era tão aborrecida em comparação com o campo, onde podia ficar sozinha com o pai e os cães. Os ônibus se precipitavam, paravam, arrancavam, vistosos carroções reluzentes de verniz vermelho e amarelo, mas qual deles devia tomar? Tanto fazia. Evidentemente não queria ter de abrir caminho entre as pessoas para subir. Ela tinha uma propensão à passividade, era a expressividade o que lhe faltava, mas seus olhos eram belos, achinesados, orientais e, como lhe dizia a mãe, com aqueles ombros tão lindos e a postura tão ereta, sua aparência era sempre encantadora, e ultimamente, sobretudo no crepúsculo, quando se mostrava interessada, pois nunca parecia excitada, até era possível considerá-la quase bela, muito majestosa, muito serena. O que poderia estar pensando? Todos os homens se enamoravam de Elizabeth, mas ela na verdade morria de tédio, pois aquilo era só o começo. A mãe dela já se dava conta. Estavam começando os elogios, que ela não ligasse para isso. Por exemplo, para suas roupas. Às vezes preocupava Clarissa, mas no fundo talvez fosse melhor assim, com todos aqueles seus bichinhos de estimação e porquinhos da Índia, com sinomose, o que lhe conferia certo encanto. E agora essa estranha amizade com Miss Kilman. Ora, pensou Clarissa, por volta das 3 da madrugada, lendo o Barão Marbot à espera do sono. Isso só comprova que ela tinha coração.
Continua.